Olá! Hoje estaremos regravando a aula sobre texto dissertativo e argumentativo. É importante, mesmo quem já assistiu a essa aula, de revisitá-la para relembrar, tirar dúvidas, tá joia? E se ficar mais alguma dúvida em relação a texto dissertativo e argumentativo, estou à disposição, pode me chamar para a gente tirar uma ideia. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando o aluno ele já sabe que ele deve elaborar para o Enem um texto dissertativo argumentativo, primeiro ponto é ele saber o que é isso. O que é dissertar? Então vamos lá. Dissertar é discutir assuntos, debater ideia. Com qual objetivo? Qual é a intenção? Convencer. Convencer o leitor. Então é bom ter isso em mente, porque fica mais fácil do aluno saber o que ele tem que buscar, qual é o objetivo dele naquele texto. Por exemplo, uma narração tem ali a opinião do autor do texto. Se, por exemplo, é um texto tratando sobre a mulher, a partir da forma como é apresentado feminino, é possível perceber ali se o autor ou autora é feminista ou não. Só que o objetivo, por exemplo, de uma narrativa, o primeiro objetivo não é convencer. Você pode, na leitura, depreender algumas coisas sobre o autor, ok? O texto dissertativo argumentativo, ele tem esse objetivo como primeira base ali, que é o convencimento. E o que deve ter nesse texto? Deve ter a tese e os argumentos. E o que é a tese? É a defesa dele. Vou defender determinado ponto, que é esse aqui. Em outras aulas, a gente já aprendeu como que o aluno vai definir a sua tese. Para a redação do Enem, como que ele define essa tese? Criando uma pergunta a partir do tema da redação. E essa pergunta ela deve ser respondida. A resposta que você criar a partir do tema vai ser a sua tese. Lembrando que o corretor ele não é pago para ser favorável ou contra aquilo que você defende. Tendo argumentos fortes, argumentos que façam sentido, isso que é importante no seu texto. Não se eu, enquanto corretora, sou a favor ou contra o seu ponto de vista. E eu falei sobre argumentos. O que é isso? São as estratégias que o autor lança para convencer o leitor daquilo que ele está lançando como tese. Então, citar argumentos de autoridade, citar algum escritor, algum livro, algum filme. Enfim, as opções são diversas. E vamos falar sobre as partes do texto. Porque o texto dissertativo argumentativo, ele tem início, meio e fim. E a estrutura da redação do Enem, ela pede que na introdução tenha uma contextualização, que pode ser desenvolvida como uma citação, como alusão histórica, ou então como afirmação. Isso no primeiro período. No segundo período, ainda na introdução, o aluno apresenta o tema. Ele pode usar as mesmas palavras utilizadas lá no tema trazido pelo Enem, ou pode usar também de sinônimos. E por fim, o terceiro período, ele traz o quê? A tese dele, a resposta lá que eu disse, da pergunta que ele fez ao tema. Então, no mínimo, a introdução, ela deve vir com 3 períodos. Então, a introdução é como se fosse o bloco 1 aqui do texto, do aluno, né? E o texto é dividido em blocos, ou seja, parágrafos. Então, tem o bloco 1 da introdução, bloco 2, o desenvolvimento 1, bloco 3, o desenvolvimento 3, e, por fim, o bloco 4, que é o quê? O parágrafo referente à conclusão. E o meio, né, que eu falei, que são os desenvolvimentos. No desenvolvimento 1, o aluno pode trazer qual que é a causa do problema abordado na tese, porque sempre o Enem ele traz problemas a serem discutidos. Então, apresentar a causa desses problemas, ou desse problema, é importante. Então, você pode abordar esse assunto logo no desenvolvimento 1. Além de trazer a causa, o aluno deve também falar sobre um repertório sociocultural, porque isso é pontuado no Enem. E o que é esse repertório? É uma citação, alguma referência que o aluno traz externa, não é ali da cabeça dele. Filmes,
séries, nome de... não só nomes, né? Trechos de música, de livros, algo que ele viu na internet ou na televisão. No desenvolvimento 2, da mesma forma, o aluno pode trazer tanto uma causa 2 para o problema abordado, quanto também trazer a consequência desse problema. E também o repertório sociocultural. E tudo isso tem que ser bem relacionado. Independente de qual repertório você traz para o seu texto, o importante é conseguir relacionar ao tema, ao assunto do seu texto. Beleza? E agora vamos partir para a conclusão. A conclusão do Enem, ela é observada na competência 5. E nela tem 5 elementos que devem ser observados pelo aluno. E quais são essas competências? Bom, é importante que tudo que eu trouxe aqui você dá nota, em especial sobre esses 5 elementos, porque eles têm que estar presentes no seu texto. O primeiro elemento é a ação. O que deve ser feito? Qual é a sua proposta de intervenção? O segundo elemento é o agente. Quem deve executar a ação que você apresentou? 3. Qual é o modo ou meio? Respondendo a seguinte pergunta: como se executa ou por meio de que se executa a proposta de intervenção? 4. O efeito. Na sua conclusão, deve-se responder a para que se executa a proposta de intervenção. E, por fim, deve ter um detalhamento, que é apresentar a finalidade, consequência, a conclusão, retomando algum dos 4 elementos anteriores. E como selecionar argumentos? Como que eu vou ter um repertório sociocultural rico? Bom, se informando. Então, nesse processo de estudo, neste ano que você vai fazer o Enem, é importante que você busque ler, busque assistir filmes que vão te dar repertórios para o dia da prova. E, já que você tem 2 parágrafos para o desenvolvimento, eu vou falar aqui algumas falhas na argumentação, para você ficar atento e não cometê-las. A primeira delas é a generalização. Exemplo: todo político é corrupto. Todo político é corrupto? Não. E é difícil provar que todos sejam corruptos. Se eu apresentar um que eu conheço que não é corrupto, essa fala ela já cai por terra. Então, tome cuidado para falas, para colocar frases no seu texto que é difícil de provar. Outra falha: simplificação exagerada. Exemplo: a solução para combater a violência e a criminalidade no Brasil é reduzir a maioridade penal. Então, se reduzir a maioridade penal, acaba-se a violência e a criminalidade? Não. Então, também ter cuidado aí com essa simplificação exagerada. É propor uma solução que vai resolver todo o problema envolvido ali. Você pode propor uma solução, mas não dizer que ela vai resolver todo o problema apresentado, se não for real. Argumento em círculo. O que é isso? É ler o texto e ver que a gente está apresentando uma novidade, que ele se repete. Como no exemplo: o aborto seria uma medida racional para o controle de natalidade. Com isso, o aborto seria legalizado e o número de crianças em rua passando fome diminuiria. Não apresentou nenhuma novidade. Relacionou aborto, controle de natalidade e se repetiu isso no final do período. Erro de raciocínio. A maioria das pessoas não cursa o ensino superior porque tem preguiça. Esse raciocínio está correto? Não. A maioria das pessoas não cursa por esse motivo? Não é por esse motivo. Então, tomar cuidado aí com essas falhas. Também, slogans, palavras de ordem, provérbios e frases feitas. Do tipo: quem acredita sempre alcança. Essas frases que a gente sempre ouve assim, nos bate-papos, entre amigos, entre vizinhos, mas que não trazem novidade. Indica a falta de criatividade. Como no exemplo: se cada um fizer a sua parte, o Brasil poderá ser uma grande nação. Trouxe alguma novidade aqui para você? Não. Choveu no molhado. Outra fala: frases bem-humoradas. Se você quer utilizar humor, não seja no seu texto. Antes da prova, bata papo lá, converse, faça os outros rirem, mas não tenha esse objetivo na sua redação. Como no exemplo: os estudantes parecem acreditar em coelhinho da Páscoa.
Talvez você não tenha achado graça, mas é mesmo para passar essa mensagem de não seja engraçado, não utilize de expressões que talvez tragam humor do seu texto, que o objetivo é convencer. Evitar histórias pessoais, comoventes, discurso religioso. Um exemplo, se o homem se apegasse a Deus, o mundo estaria diferente. Então evite esse tipo de situações no seu texto. Mudança da pessoa do discurso. O que é isso? A maioria das redações nota 1000, se não todas, são escritas em terceira pessoa. E às vezes o aluno começa a escrever em primeira pessoa, do plural, nós, em algum momento ele muda isso na redação e vai para a terceira pessoa. Então tenha esse cuidado. Eu recomendo escrever na terceira pessoa, mas se escreveu na primeira, mantenha essa voz aí no discurso. Como no exemplo, vivemos em uma sociedade injusta. O homem tem que aprender a lidar com isso. Então vivemos nós, primeira pessoa do plural. Depois o homem, aí já muda, né, para a terceira pessoa do singular. Também, né, evitar palavras difíceis cujos sentidos o aluno não domina. Por exemplo, destarte. Posso usar destarte no meu texto, Ariane? Pode, se você sabe o significado dessa palavra. Se não sabe, então busque uma palavra que você tenha domínio, que você tenha segurança em utilizar, que vai fazer sentido no seu texto. Evitar também palavras de sentido vago, como coisa, negócio, algo, tudo, né? Elas não são carregadas de sentido. Elas se referem a qualquer expressão. Evitar também posicionamento pessoal explícito, como eu acho, eu penso, na minha opinião. Até me recordo que no dia que eu dei essa aula ao vivo, teve um aluno que falou assim, mas o texto é meu e eu não posso falar da minha opinião? Bom, não. O texto dissertativo argumentativo ele tem um caráter objetivo. E todo mundo sabe que você está expressando a sua opinião. Então não tem necessidade de você colocar lá explicitamente o que eu acho, o que eu penso, na minha opinião. E a objetividade ela é até desenvolvida na terceira pessoa do singular. Há muitos teóricos que dizem isso. Evitar também gírias e palavras de baixo calão. No exemplo aqui, políticos de merda. Evitar profetização, tipo, o homem vai acabar com o nosso planeta. Bom, embora seja uma frase de impacto, ela não traz novidades, objetividade para o seu texto. Também expressões desgastadas, né? Por exemplo, tipo assim, na fala a gente usa muito essa expressão, eu pelo menos uso. Mas no texto, evite. Então, finalizamos a nossa aula sobre o texto dissertativo argumentativo. Espero ter ficado claro sobre a estrutura do texto, qual que são as características e até a próxima aula.